Bom dia, pessoal. Começando hoje mais um sábado, mais uma Monitoria de Direito Civil 2. Hoje vamos tratar sobre o contrato de locação. Então, vou explicar todos os pontos gerais do contrato de locação e todos os pontos específicos. Não é um contrato difícil, é um contrato um pouco mais trabalhoso. Então, vamos olhar detalhe por detalhe, entender bem a lei. Assim, porque este tem um contrato, uma lei específica para ele. Então, é um contrato que possui a lei do inquilinato, que possui coisas bem específicas, deste. Então, vamos destrinchar bastante. Tô abrindo aqui no slide. Eita, a capa, né? Que era para estar aparecendo, mas tudo bem. Então, vamos começar entendendo. Então, como a gente viu, o contrato é aquele negócio jurídico. E aí, o negócio jurídico, especificamente, é o que o locador cede ao locatário o uso e gozo de um bem infungível. Então, vamos entender o que que é esse uso ou gozo de um bem infungível. O bem infungível é aquele bem que não pode ser dividido. Esse é o bem infungível. Então, esse bem infungível ele é um bem que o locatário vai utilizar. Então, esse bem infungível é aquele bem único, é aquele bem que não pode ser substituído por outro da mesma espécie, com entidade. Então, a locação, ele loca exatamente alguma coisa específica. Então, normalmente, bens imobiliários, ou seja, um apartamento, uma casa. Qualquer uma dessas coisas é um contrato de locação. Então, essa cessão, ela ocorre mediante o pagamento de uma remuneração. Então, um contrato oneroso, certo? Então, isso está tudo dito no artigo 565 do Código Civil. E aí temos alguns sinônimos comuns. Então, locador, locatário, pode ser arrendador, senhorio, e locatário também pode ser arrendatário e inquilino. Inquilino é mais comum do que locatário, talvez, ou no locador é mais comum locador mesmo, e não arrendador ou senhorio, mas no locatário pode acontecer que a gente tenha o inquilino, pela lei do inquilinato mesmo, ter o próprio nome, tá bom? Então, vemos que também nesse direito das locações, nesse contrato de locações, temos uma responsabilidade solidária. Essa responsabilidade solidária, ela é presumida na pluralidade de locatários. Então, a lei do inquilinato, vocês já estudaram na solidariedade, que é a solidariedade, é um instituto do direito civil que ele pode ser, que ele tem que estar ou disposto em contrato ou tem que estar disposto em lei. Neste caso, ele está disposto em lei. Então, a presunção na pluralidade de locatários, ela é absoluta, porque conforme o artigo 2º da lei do inquilinato, necessariamente, quando há pluralidade de locatários, há solidariedade entre eles. Então, qualquer um deles pode receber, e assim, este vai ter a obrigação de repassar para os outros locatários, mas para os outros, os outros locatários vão ter o dever de pagar para o locatário que efetuou o pagamento, tá bom? Já passando agora para os elementos essenciais do contrato de locação, existem algumas coisas pré-determinadas no quesito de precisamos falar sobre isso dentro de um contrato de locação. Isto, nós entendemos que a locação, ela tem um quesito de temporalidade. Então, não é algo vitalício. Por quê? Porque se fosse vitalício, seria um contrato de compra e venda, certo? De financiamento. Então, aqui nós não temos uma sessão vitalícia, temos uma sessão temporária. Então, um contrato que é perpétuo, ele seria juridicamente impossível. Por isso, a locação é uma locação temporária. E aí, a duração, sim, pode ser determinada ou indeterminada. O que quer dizer isso? Se ela é determinada, a cessão
ela cessa automaticamente ao fim do prazo daquele contrato. Então, se eu contratei um apartamento, vou dar um exemplo bem simples, tá? No Airbnb, eu aluguei um apartamento no Airbnb por 3 dias, certo? É o contrato de locação mais fácil que eu tenho para dar de exemplo para vocês. Então, eu contratei o Airbnb por 3 dias que eu ia ficar na praia. Então, eu contratei esse Airbnb, certo que o prazo do Airbnb ele tem um momento que se inicia e que se cessa, porque não tem como você alugar alguma coisa no Airbnb e não colocar a data de saída. Então, aqui nós temos um contrato especificamente determinado, certo? Então, exige um fim, um começo e um fim de prazo. Já no indeterminado, ele exige notificação prévia. Então, o que acontece? No indeterminado é um contrato de locação. Então, não colocamos data nem de começo, nem de fim. Então, aquele locatário vai estar locando aquele bem. E para que ele saia daquele bem, é exigido uma notificação prévia para que esse contrato de locação ele seja cumprido. Então, não pode simplesmente, por ele ser um contrato indeterminado, o locador chegar e falar assim, não, agora você tem que ir embora do meu imóvel, porque eu não quero mais que você fique aqui. Não, não existe isso. Ele precisa sim um prazo prévio para esse contrato indeterminado. E quando temos uma prorrogação tácita, o que que é a prorrogação tácita? A prorrogação tácita é se o locatário ele permanece no imóvel e o locador ele não se opõe, ele não fala, não, não quero que você fique aí. A locação ela se prorroga automaticamente. Então, vamos supor que eu aluguei um Airbnb e aí eu falo assim, eu quero ficar mais 2 dias. E aí eu fico esses mais 2 dias. E o locatário, ele não fala nada. Ele sabe que eu não fiz check-out do imóvel dele, mas ele não fala nada. Ele não reclama, não se opõe. Isso se chama uma prorrogação automática. E o que acontece com essa prorrogação automática? É como se fosse que tacitamente o locador desse mais dias para o locatário ficar dentro do imóvel. Então, o que acontece? É, O locatário, ele fica mais dias. Só que cessa a obrigação de pagar? Não, o contrato ele se prorroga tacitamente. Então, seria estranho, certo? Se a gente falasse que ele pode simplesmente continuar no imóvel e não pagar. Não, o contrato de locação é previsto na lei do inquilinato que ele se cessa que ele continua automaticamente, desculpa, falei cessa, ele continua automaticamente essa obrigação de pagar também continua automaticamente, tá bom? Locação imobiliária. Como a gente viu, é necessário uma notificação prévia, certo? Para esta pessoa sair se o contrato for indeterminado. Esse aviso prévio, caso for unilateralmente feito pelo locatário, é necessário um aviso prévio de 30 dias de antecedência. Então, lembre, caso o contrato for indeterminado e o locatário ele quer a extinção unilateral do contrato, é necessário um aviso prévio de 30 dias. Artigo 6º da Lei do Inquilinato, tá bom? Só para vocês terem anotado aí. Agora, caso a extinção seja unilateral pelo locador, se o locatário ele não devolver o imóvel, ele paga um aluguel pena e responde por danos, mesmo que seja de caso fortuito. Então, a o locador, ele precisa devolver o imóvel. Se o locatário não devolver o imóvel, ele paga por aluguel de pena e responde por
perdas e danos, mesmo que sejam por causa fortuita. Então, o locatário, ele tem o dever de devolver o imóvel, ok? Então, ele precisa devolver aquele imóvel. E não é uma faculdade de devolver o imóvel. Ele precisa necessariamente o imóvel com o aviso desse locador. Então, nossa, eu preciso que você me devolva o imóvel. Cada dia que passa sem ele devolver o imóvel, ele precisa pagar perdas e danos, aluguel, pena, e ele responde por perdas e danos, mesmo que seja uma situação de caso fortuito, tá bom? Então, por isso que eu falei, contrato de locação tem umas regras meio chatinhas. E aí, numa locação superior a 10 anos, é necessário da anuência do cônjuge. Então, o cônjuge ele precisa estar de acordo com isso, caso na locação ela seja feita por mais de 10 anos. Então, quando existe uma locação de mais de 10 anos, artigo 3º do inquilinato, é necessário essa autorização conjugal. Então, o contrato ele pode ser determinado ou indeterminado, não tem problema, mas se o cônjuge não assinou, é obrigatório um prazo excedente para esse cônjuge assinar, tá bom? Agora, a coisa. Então, como vimos, o bem, ele é infungível, certo? E o que nós vimos, ele não pode ser substituído por outra coisa do mesmo tipo. Então, ele é um bem único. E aí, essa propriedade do locador faz com que isso ele não seja vendido, só seja cedido para outra pessoa utilizar. E então, no contrato de locação, não é exigido que a posse direta do bem pelo locador. Então, o bem não precisa ser exatamente dele, pois a locação ela não transfere a propriedade, mas ela gera obrigações. Então, obrigações de cuidado, de pagar, de múltiplas obrigações que fazem parte do contrato de locação. Então, é importante dizer que o locador não precisa ter a posse direta do bem, mas sim ter a posse do bem para conseguir locar. E essa locação, ela não transfere a propriedade do bem, ela apenas gera obrigações, tá bom? Então, essas obrigações são o que fazem parte do contrato de locação. E então, todo aluguel tem um preço, como a gente viu, um contrato oneroso, exige pagamento de aluguel ou de renda. A estipulação do valor ela é determinada pelas partes, mas ela também pode ser fixada por um arbitramento administrativo ou judicial. E em alguns casos ele pode ser imposto pelo governo. Então, por exemplo, táxis, prédios urbanos são preços fixados pelos governos. Então, por mais que podemos ser determinados pelas partes, é o que acontece normalmente, pode ser que o governo ele fixe um preço. Limitações da lei de inquilinato. Quais são algumas das limitações dessa lei de inquilinato? A proibição de pagamento na moeda estrangeira ou vinculada à variação cambial. Então, o contrato de locação, ele não pode ter preço fixado em uma moeda estrangeira. Então, eu não posso colocar o preço, por exemplo, é $200. Você pode me pagar em real, mas o preço que eu fixo é $200. Não, porque a gente tem o nosso real. Então, esse preço ele precisa necessariamente ser fixado em uma moeda brasileira. Então, proibição de pagamento em moeda brasileira e também é proibido vincular a variação cambial. Então, vamos supor,
Ah, então, real hoje, quando a gente está fazendo esse contrato, ele vale 6. Aí. Não, desculpa. Ele vale 5. E aí, quando a gente vai. Quando eu vou efetuar o pagamento, ele vale 6. Então, eu vou pagar o que vale 6, porque eu quero que seja, porque vai ser mais benéfico para o locador. Eu posso fazer esse ajuste, tipo assim, se vai ser um cambial, é, o real começar a valer menos, né? Que isso consequentemente faz com que o preço dele suba. Eu quero isso, porque aí eu vou ganhar mais dinheiro. Eu posso estabelecer um preço com base na variação e vinculação cambial? Não posso. Ele precisa ser um preço fixo e sim se pode reajustar o preço da locação conforme o que o locatário queira, sem ser abusivo, certo? Então, vemos a revisão do aluguel. Quando entramos na parte de revisão, é essa parte por exemplo, o contrato com 3 anos de vigência, qualquer parte pode pedir revisão judicial para ajustar o preço de mercado. Então, vamos supor que eu estou pagando um preço muito, eu sou locatário, eu estou pagando um preço muito abaixo do que todo mundo paga no mercado para um imóvel daquele jeito. Não, por exemplo, eu moro num prédio, todos os apartamentos do meu lado pagam R$ 3.000 de aluguel e eu pago 2.500. O preço está fora. Então, o locador ele pode entrar judicialmente, pedir revisão judicial após 3 anos de vigência. Então, precisa ter passado esses 3 anos de vigência, conforme a Lei 19 do Lei do Inquilinato. Após esses 3 anos de vigência, a gente pode pedir uma revisão judicial para ajustar o preço de mercado e o juiz vai colocar qual é o preço de mercado, estabelecer qual é esse preço de mercado, claro, com perícias técnicas para saber qual está sendo o preço praticado. Também, eu esqueci de falar uma coisa, existe a vedação ao pagamento antecipado, salvo em locação de temporada. O que que é a locação de temporada? Locação de temporada é o que eu falei do Airbnb. Então, o Airbnb você paga antes de entrar no imóvel, certo? Já na locação comum, por exemplo, tô alugando um apartamento, eu obrigatoriamente tenho que pagar depois. Então, eu fico um mês, pago no quinto dia do mês seguinte, por exemplo. Então, é necessário, sim, que o pagamento não pode ser antecipado, ele precisa ser depois de efetuada a alocação. Então, a gente tem essa seção, que sim são a alocação de temporada. É uma lei bastante atualizada, como vocês conseguem perceber, que as locações de temporada elas já entram aqui nessa lei. E quais são as consequências de não efetuar o pagamento? O locador ele pode cobrar aluguel por execução judicial. Então, ele já pode, é que vocês não tiveram processo civil, mas ele já pode entrar com execução, ele não precisa passar por todo o processo de provas, etc. Ele já entra com execução e já tem direito de receber esse aluguel. E pode pleitar a resolução do contrato e o despejo. Então, caso o pagamento não seja efetuado, existem essas duas consequências. E qual é a natureza jurídica desse contrato? Contrato de locação é um contrato típico e nominado. O que é um contrato típico e nominado? A essa altura, eu espero que vocês já saibam. Mas um contrato que é típico é aquele contrato que é regulamentado no Código Civil. E um contrato nominado é aquele que tem leis específicas, nome, aquele contrato, ele tem uma regulamentação específica. E ele é bilateral e comutativo. O que é bilateral e comutativo? Ele gera obrigações para as duas partes e as prestações, elas são equivalentes e previamente conhecidas, que é o oposto de um contrato de adesão, um contrato comutativo, certo? Ele precisa ser consensual e não solene. Então, a forma dele é livre, então ele pode ser verbal ou escrito.
válido ambas as formas. E se houver fiança, o contrato deve ser escrito. Então, caso o contrato de locação ele pode ser livre, mas é uma ressalva. Se houver fiança dentro desse contrato de locação, vocês não viram contrato de fiança, acredito ainda. Mas se houver fiança, ele deve ser feito por escrito. Ele não é personalíssimo, então ele pode ser transferido aos herdeiros caso o locador ou locatário venham a falecer. E a cessão ou sublocação são possíveis, salvo a proibição expressa. Então, caso eu alugue um apartamento e queira sublocar esse apartamento, eu posso, mas se estiver uma cláusula contratual que eu não posso sublocar, aí é uma proibição. Mas é a presunção de que posso. Quando eu sei que não posso, quando é dito para mim que eu não posso dentro daquele contrato, tá bom? Causal. A invalidez ela pode ocorrer por um motivo ilícito, inexistente ou imoral. E é um contrato de troca, caracteriza-se pela permutação de utilidades econômicas. Ok, então basicamente essas são as características de um contrato de locação. E agora vamos ver um pouco das modalidades regulamentadas, tá? Nós temos a locação residencial, que está entre o artigo 46 e 47. Nós temos a locação de temporada, que é o que eu expliquei, Airbnb, todas essas coisas, entre o artigo 48 e a 50, tudo isso do Código Civil, ok? E locação não residencial, que é aquela locação comercial. Então, por exemplo, de uma loja, do shopping, um prédio, de um estabelecimento comercial, está tudo regulamentado entre o artigo 51 e 57. E quais são as locações que são excluídas dessa lei do inquilinato? As locações que são excluídas. Desculpa, eu falei Código Civil em cima, não é Código Civil, não, é lei de inquilinato. Me confundi, desculpa. Quais são as locações que são excluídas da lei do inquilinato? As locações que são excluídas das leis do inquilinato é as que estão regulamentadas na Lei 8.242. Então, imóveis públicos, ou seja, União, Estado, municípios, vagas autônomas de garagem. Então, eu vou dar um exemplo. Eu pago estacionamento na frente da faculdade, eu pago um valor por mês, mas essa vaga autônoma de garagem, ela não tá dentro da lei do inquilinato, entendeu? Eu tô colocando uma vaga de garagem, não é uma coisa que o inquilinato regula. Espaço para publicidade, então, aqueles outdoors, a lei do inquilinato não regula. A parte hotéis e hotéis residentes, então, são aqueles hotéis, mas que na verdade são tipo apartamentos. Arrendamento mercantil também não tá. Então, tem algumas coisinhas específicas que não estão no local, na lei do inquilinato, não são regulamentadas. Garagens e estacionamentos. É uma locação atípica. E jurisprudencialmente já tem uma tese sobre. Misturam características de locação, depósito e prestação de serviço. STJ ele vedou Airbnb similares em condomínios com destinação exclusivamente residencial. Então, tem algumas coisas específicas aqui. Então, como as garagens de estacionamentos, eles misturam características dessa locação, depósito e prestação de serviço, eles são meio que vedados. E aí o STJ ele também vedou que os Airbnb e similares de condomínios eles sejam usados nesses lugares que são exclusivamente residenciais. Então, também existe uma tese do STJ sobre isso. Aquisição da coisa locada por terceiro. A pergunta é: se o bem que eu estou locando é vendido, é alienado, o que acontece? Está na regra geral do artigo 576.
Então, se a coisa locada for alienada, o adquirente ele não é obrigado a respeitar o contrato de locação, exceto se houver cláusula expressa de vigência de contrato. Então, por exemplo, o contrato é um contrato determinado, ele é sim obrigado a respeitar. E se existe registro do contrato. Então, se aquele contrato está registrado e com cláusula expressa de vigência, esse contrato ele precisa ser respeitado. Quando vemos esse registro, precisamos ver se é locação de bens móveis, o registro ele precisa ser no títulos e documentos do domicílio do locador. Já na locação de bens imóveis, o registro ele precisa ser no registro de imóveis da respectiva circunscrição. Isso tudo é no cartório, tá? Cartório de títulos e documentos do domicílio do locador e cartório de registro de imóveis das respectivas circunscrição, ok? E essa proteção ao locatário, ao inquilino, ela precisa ocorrer da mesma forma. Então, por mais que ele não precise respeitar esse novo contrato, ele precisa sim ser protegido. Então, mesmo que a cláusula de vigência e registro, mesmo sem essa cláusula de vigência e registro, o novo proprietário do imóvel locado não pode exigir a desocupação imediata. Então, vamos supor que aquele imóvel foi vendido. E você vai lá no dia seguinte que você comprou ele e fala assim: não, você tem que sair daqui. Não existe isso, porque você está tirando a casa de alguém, certo? Então, ele deve respeitar o prazo de 90 dias. É um prazo grande? Sim. Mas pense que o locatário vai desocupar aquele imóvel, ele não planejava. Vai ter que desocupar aquele imóvel e vai ter que procurar outro lugar para morar. Então, assim, é um prazo razoável de 3 meses para você procurar um lugar para se mudar, fazer toda a mudança. Então, assim, é um processo que talvez seja. É um prazo talvez seja longo, mas é um prazo que seja longo para ser justo também para o locador. E quando para o locatário, desculpa. E quando o locador for vender o imóvel, ele vai avisar, ó, tem alguém locando, e aí você precisa esperar esse prazo de 90 dias. Acontece na prática, tipo assim, ai, avisa todo esse texto livre. Não, claro que não. Mas, tipo assim, é importante também o locador avisar quem está alienando bem que existe uma pessoa locando aquele imóvel naquele momento e que ela vai precisar esperar o prazo legal para tirar aquela pessoa daquele imóvel. E qual é a eficácia real do contrato de locação? Tá aqui. Tá. Eficácia real do contrato de locação. A locação é um contrato de natureza pessoal, mas ele pode ter eficácia erga omnes se registrada, então eficácia para os outros. A regra do prazo de 90 dias já está prevista na lei do inquilinato, no artigo 8º da lei do inquilinato. Então, essa regra do 90 dias que eu acabei de citar, ela está prevista e por isso ele tem um efeito perante as outras pessoas. Mas mesmo que ele não tenha esse registro, ela tem essa eficácia por causa da lei do inquilinato. E aí o dispositivo, ele protege o direito à moradia. Então, é o que eu falei, aquela pessoa vai ficar sem lugar para morar. Então, constitucionalmente é garantido o direito à moradia e por isso essa pessoa, mesmo sem ter o contrato registrado, tem esse direito dos 90 dias. E qual é o direito de preferência do locatário? O direito de preferência, gente, é uma das coisas mais importantes. E eu acho que vale a pena prestar atenção nisso para a prova de vocês. O locatário, ele tem preferência para comprar o imóvel locado, desde que haja igualdade de condições ao terceiro. Então, essa alienação desse bem ela precisa respeitar a preferência. Então, caso eu esteja alocando aquele bem, eu tenho direito de comprar aquele bem antes de que outra pessoa externa, desde que outro terceiro, compre. Então, eu tenho direito de comprar aquele bem antes. O locador ele deve notificá-lo do interesse da venda por meio de
notificação judicial, notificação extrajudicial ou outro meio de ciência inequívoco. Então, pode ser uma mensagem no WhatsApp: olha, eu quero vender o imóvel que você está alocando, você tem interesse? Basicamente isso. E aí, para garantir a eficácia real desse direito de preferência do locatário para o locador, o contrato de locação ele deve estar averbado na matrícula do imóvel pelo menos 30 dias antes da alienação. Então, o contrato, como a gente diz, ele precisa ser registrado e precisa estar averbado na matrícula do imóvel. Para que esse contrato ele tenha eficácia real e para que o locatário ele exerça esse direito de preferência, ele precisa obrigatoriamente estar registrado, averbado, pelo menos 30 dias antes da venda. Então, vamos supor que eu não fui notificado sobre a venda, mas o meu contrato não está averbado. Se meu contrato não está averbado, não posso exercer esse direito de preferência. Agora, vamos supor que esse contrato ele está averbado e só que ele está averbado há 15 dias antes da venda. Também não posso exercer meu direito de preferência. Mas se ele está averbado 30 dias antes da venda, eu posso exercer meu direito de preferência. Então, por exemplo, eu posso depositar judicialmente o valor pago pela outra pessoa naquele bem. Ou posso entrar com uma ação judicial falando, não, eu quero exercer meu direito de preferência. E aí é exigido que aquela pessoa tenha seu direito de preferência garantido, tá bom? E agora, as obrigações. Obrigações do locador e direitos do locatário. Então, vamos ir coisa por coisa, tá bom? Entregar a coisa locada em perfeito estado. Então, o locador ele deve entregar a coisa em estado adequado de uso, conforme o artigo 566, inciso 1º do Código Civil. Se ele não cumprir essa obrigação de entregar a coisa em perfeito estado, ele pode pedir rescisão contratual ou pleitar indenização por perdas e danos. Então, vocês entendem, né? Quando eu falo obrigações e direitos do locatário. Então, ele precisa entregar a obrigação de entregar em perfeito estado. Caso ele não entregue em perfeito estado, o locatário ele tem o direito de pedir rescisão contratual e pleitar por perdas e danos. E aí o contrato de locação ele deve ser respeitado até o fim no prazo estipulado, salvo ressarcimento por perdas e danos. Então, esse contrato de locação ele é um contrato que ele exige que a coisa seja entregue em perfeito estado. Próxima obrigação. Ele precisa manter a coisa alugada. O que é a manutenção da coisa alugada? O locador, ele deve manter o bem alugado em boas condições durante o contrato. O locador, Giovana? Sim, o locador é dono do imóvel. Ele tem obrigações sobre o imóvel. Então, existem algumas coisas do contrato de locação que é a obrigação do locatário arrumar. Então, o locador, ele deve manter o bem alugado em boas condições durante o contrato. Ele é responsável por reparos necessários ao uso normal da coisa. Então, o contrato ele pode transferir a responsabilidade de manutenção ao locatário. Pode, pode. Então, tipo assim, eu posso escrever no contrato, todas as manutenções necessárias serão de responsabilidade do locatário. E tudo bem, é o locatário que vai ter que se fazer cargo. Mas caso não tenha nada no contrato sobre isso, quem vai ter a obrigação de manter o imóvel em boas condições será o locador. Então, o locador ele vai ter essa obrigação de manutenção do bem. Então, o que é a manutenção do bem? Manutenção do bem é assim: tem uma parede que está mofando. Essa parede está mofando, é a obrigação do locador ele ir lá e mandar um pintor, mandar consertar isso, porque não pode ficar assim. Tem um cano que está vazando no apartamento. O locador ele é obrigado a fazer esses reparos necessários. Então, por isso é bom também saber as regras do contrato de locação, para quando você mesmo fazer um contrato de locação, você saber, não, tem que deixar aqui quem é a obrigação de manter o bem em boas condições é o locador, para eu não ter que fazer nenhum reparo.
Então, tem detalhezinhos no contrato de locação que é importante saber para ele não ser, para ele ser melhor para você, que é a pessoa que está alocando, ou a pessoa que está, tanto você sendo locador, tanto você sendo locatário. E aí, em locações imobiliárias urbanas, as despesas ordinárias em condomínio, elas são de responsabilidade do locatário. Então, todas as despesas de condomínio sempre vão ser responsabilidade do locatário, salvo previsão contratual em contrário. Sempre tem isso. Salvo previsão contratual em contrário, essa é a regra. Então, no contrato de locação é isso. Mas faz sentido, né? Porque normalmente no condomínio tem água, luz, manutenção do condomínio em geral. E faz muito mais sentido o locatário pagar, que é quem está consumindo aquele condomínio naquele momento. E o locador, ele pode também cobrar essas verbas junto com o aluguel. Então, ele pode, por exemplo, não deixar o cara pagar diretamente pro condomínio, sim, tipo assim, vamos supor, o aluguel que eu quero pro apartamento é 2.000, e aí o condomínio custa mais R$ 1.000, então eu quero 3.000 de aluguel, que aí eu pago o condomínio. Basicamente é isso. E aí, caso o locador antecipe os pagamentos, ele terá direito às vantagens obtidas nessa antecipação no pagamento. E o locador ele pode cobrar traz verbas junto com o aluguel, tá? Então, deixe isso bem claro que essas despesas condominiais são de responsabilidade do locatário, mas o locador ele também pode, se ele cobrar essas verbas juntamente com o aluguel, aí deixa de ser responsabilidade direta do locatário e passa a ser do locador, que perante o condomínio, ele que é o responsável em pagar. Proteção contra a deterioração do bem. Se o imóvel ou bem locado se deteriorar sem culpa do locatário, este pode pedir redução no aluguel ou rescindir o contrato se a coisa se tornar imprópria para o uso. Então, aqui é sem culpa, tá bom? Então, o locatário, o bem piorou de alguma forma. Então, ele pode pedir redução no aluguel ou rescindir o contrato. Garantia do uso pacífico da coisa locada. O locador ele deve garantir que o locatário possui posse pacífica e sem interferência de terceiros. Isso caiu na prova do Chacon. Então, essa posse pacífica e sem interferência de terceiros é importante. Então, o locador ele deve garantir isso ao locatário, uma obrigação dele. E se houver embaraços ou turbações de terceiros, o locador ele deve providenciar a defesa da posse do locatário. Então, ele tem a obrigação, sim, de manter e fazer ações caso isso esteja sendo cessado, sendo incomodado, não sendo cumprido. Essa posse pacífica, né? Obrigações do locatário. Quais são as obrigações do locatário? Então, uso correto da coisa alugada. Então, esse uso correto é utilizar o bem para fins do contratado. Então, sem desviar, se ele desviar a finalidade, então, por exemplo, eu loco para a moradia, mas uso ele como estabelecimento comercial, estou desviando do fim do contrato. Aí o locador ele pode rescindir o contrato ou cobrar perdas e danos. Já tratar a coisa alocada com cuidado. Então, ele deve tratar, sim, a coisa alocada bem como se fosse seu, garantindo a sua conservação. Se ele causar danos indevidos, ele pode ser responsabilizado por esses danos causados ao local alugado. Pagamento pontual do aluguel. Então, o locatário, ele deve pagar o aluguel nos prazos ajustados. Se não houver ajustes, vale o costume do local. Então, caso não haver reajustes no preço, vale o costume dos preços que são praticados. E aí, na locação imobiliária, o pagamento antecipado é proibido, exceto em locação sem garantia. Então, nas locações, quais locações imobiliárias é permitido o pagamento antecipado? Locação sem garantia, então, sem caução, sem fiança, sem seguro fiança, sem nada. E locação para
temporada. Então, nessas duas locações é permitido o pagamento antecipado. E aí, garantia da locação, elas permanecem válidas até a devolução do imóvel, mesmo se houver prorrogação de contrato. Tá bom? Comunicar ao locador as turbações de terceiros. Então, a gente viu agora há pouco que o locador ele tem a obrigação de manter a posse pacífica do bem para o locatário. Mas o locatário ele também precisa comunicar ao locador essas turbações de terceiro. Então, ele deve imediatamente informar as perturbações de terceiros à posse do bem. E o locador, ele é responsável para tomar as medidas cabíveis. Restituir a coisa no estado que recebeu. Então, o locatário deve restituir a coisa locada no mesmo estado que ele recebeu aquela coisa, exceto desgastes naturais. Então, é normal que se algum desgaste, por exemplo, você loca o imóvel por 15 anos, é claro que vão haver desgastes naturais daquele bem. E isso não precisa ser modificado ou arrumado, caso foi só por questões de desgaste natural. Mas caso ele tenha feito modificações sem autorização, ele pode ser obrigado a restaurar o bem no estado original. Vou dar um exemplo simples, tá? Vamos supor que a casa inteira era pintada de branco. E aí eu sou o locatário e eu decidi que eu quero pintar a casa inteira de preto. E eu vou lá e pinto a casa inteira de preto. Quando eu devolvo o imóvel, ele fala assim, não, mas minha casa era branca. Então eu sou obrigado o quê? A restituir a coisa no estado que recebeu. Então eu vou ter que ser obrigada a pintar a casa inteira de branco. Exatamente porque ela é branca. Desculpa, leve problema técnico aqui. Peraí. Agora vamos para as regras especiais sobre a rescisão e multas contratuais. A rescisão do contrato de locação ela pode ser feita por várias vias, certo? Então, ela pode ser antecipada, ela pode acontecer por causa dessa extinção no contrato de locação, por ser um contrato determinado. E como nós vamos saber se dependendo do que acontecer naquele contrato. Então, a rescisão antes do prazo contratual. Então, quando a rescisão for antecipada. O locador ele não pode exigir a devolução do bem antes do vencimento do contrato, salvo se ele indenizar o locatário por perdas e danos. Então, vamos supor que eu alienei o imóvel, e eu sou locador, eu alienei o imóvel, e eu quero sim essa indenização, eu quero sim que ele já saia daquele lugar, daquele local, porque eu combinei com o comprador que ele ia sair antes dele tomar posse do bem. E aí eu preciso que ele saia antes desse vencimento desse contrato. Eu pago, eu indenizo o locatário por perdas e danos e ele tem que sair. Então, artigo 571 do Código Civil. O locatário, ele pode devolver o bem antes do prazo. Então, ele sim pode, mas ele deve pagar uma multa proporcional ao tempo restante do contrato. Então, quando o locador ele exige a devolução antes, ele precisa indenizar o locatário. Quando o locatário devolve bem antes, ele precisa pagar uma multa proporcional a essa devolução antecipada. Na locação de bens imóveis, o locatário ele fica isento de multa se ele devolver o imóvel por motivo de transferência de trabalho. Então, isso é uma regra muito específica da lei do inquilinato, artigo 4º, mas que ele fica isento da multa se ele devolver o imóvel por motivo de transferência de trabalho. Então, isso é muito legal. Caso ele. Vou dar um exemplo tosco, tá? A pessoa trabalha no Unisal, daqui de Loreto. E aí ele loca, sei lá, aqueles apartamentos que loca na frente do Unisal. Quando ele loca esses apartamentos na frente do Unisal, ele decide que ele quer trocar, de apartamento. Ele não quer mais. Ele não decide. Tá, vou dar esse exemplo. Ele só decide que ele quer trocar de apartamento. Ele vai ter que pegar a multa por assinar o tempo restante do contrato. Mas vamos supor
que ele trabalha na Unisul de Lorena e aí vão trocar ele para a Unisul de Americana. Quando eles trocam ele da Unisul de Americana, não faz nem sentido ele ficar alocando um lugar aqui em Lorena. Então ele pede antecipadamente o fim do contrato. Ele sai antecipadamente. Ele precisa pagar essa multa proporcional ao tempo restante? Não precisa, porque a lei de inquilinato respalda ele. Ele está se transferindo por questões de trabalho. Tá bom? Multa excessiva. Então, quando temos uma multa excessiva, é preciso um controle judicial. Esse controle judicial é preciso ser feito. Por quê? Porque se a multa contratual ela for excessiva, o juiz ele pode reduzir essa multa. Então, vamos dar um exemplo, certo? Se o locatário devolve o imóvel antes do prazo e a multa ela for desproporcional, então, por exemplo, normalmente a gente fala de multa entre uns 5 e 10% ao valor total do contrato. Vamos supor que a multa é de 50% do valor do contrato. É uma multa que normalmente considera-se abusiva, excessiva, leonina. Quando consideramos ela abusiva, podemos ir até um juiz para dizer: olha, eu quero rescindir esse contrato, eu quero sair antes, mas essa multa está muito acima do que deveria ser feita. Essa multa, muito acima, ela pode ser reduzida por vias judiciais. Aí você paga sim uma multa, porque sim, você está saindo antes do tempo de contrato, mas uma multa proporcional, uma multa razoável para aquele contrato. Ok? Indenização por benfeitorias. O que são as benfeitorias? Aquelas benfeitorias são aquelas coisas que trazem embelezamento ao imóvel, que trazem melhorias ao imóvel. E aí as benfeitorias podem ser úteis, necessárias, e tem úteis, necessárias e desufruto. São as úteis e necessárias e eu tenho que lembrar, porque faz tempo. Calma aí. Bem... Porque são os três tipos de benfeitorias, e aí tem uma. Ah, voluptuárias, tá, desculpa. Tinha esquecido o termo. Então, tem as úteis, as necessárias e as voluptuárias. As voluptuárias são aquelas que não causam melhoria, melhoria assim, aparente no móvel, que, tipo assim, por exemplo, eu coloquei um lustre caríssimo que num lugar nada a ver. Isso não causa melhora ao imóvel, entende? Então, como não causa melhora ao imóvel, é uma benfeitoria assim, que eu só comprei porque eu quis comprar e era necessário, eu preciso ser indenizado por isso? Não preciso. Então, as benfeitorias, é interessante a gente entender se a pessoa precisa ser indenizada, se o locador, após esse tempo de locação, ele precisa ser indenizado ou não por essas benfeitorias. Então, as benfeitorias, no contrato de duração, nessa locação, implica que o locatário pode realizar essas benfeitorias durante o tempo que ele está no imóvel. E aí o Código Civil ele regula o direito à indenização por essas benfeitorias. E ele garante ao locatário o direito de retenção nas seguintes situações. O que é o direito de retenção? O direito de retenção é permitir que o locatário ele mantenha a posse do imóvel até ser reembolsado por aqueles investimentos feitos no imóvel. Então, tem algumas coisas, por exemplo, eu comprei um sofá, eu posso retirar o sofá, mas tem coisas que não dá para retirar assim do imóvel. E aí isso gera esse direito de retenção ao locatário. Daqui a pouco eu explico melhor. Mas nas situações que eles são previstas, nas benfeitorias necessárias, que são aquelas benfeitorias que são que precisam ser feitas no imóvel. Então, elas sempre garantem o direito de retenção. Então, vamos supor, eu tive que refazer toda a parede porque estava com uma infiltração. Eu preciso ser indenizado por isso. E isso me dá necessariamente o direito de retenção daquele imóvel. Já nas benfeitorias úteis, somente se forem realizadas com expresso consentimento do locador. Então, deixa eu pensar no exemplo. Eu fiz uma piscina. Eu fiz uma piscina e ela é útil, certo? Uma piscina aumenta o valor do imóvel. Como essa benfeitoria é útil,
ela só vai ser indenizada caso o locador esteve de acordo com a construção dessa piscina. Caso o locador não tenha dado anuência sobre a construção dessa piscina, o locatário, ele não necessariamente precisa ser indenizado. Então, você fez a piscina, tudo certo, você fez porque você quis. Não precisava ter feito. Então, sei lá, você pode destruir a piscina? Pode, porque assim, a piscina era sua, né, tecnicamente. Mas, e também o locador, como a gente viu, ele pode exigir que seja entregue como tenha feito. Então, ele pode exigir que você desfaça a piscina, certo? Porque você não tem que entregar a coisa como você recebeu. Ele pode exigir que você retire aquela piscina dali e deixe como estava antes. Pode? Pode. É um absurdo. Mas ele pode. Mas aonde eu quero chegar com tudo isso? Que ele não é obrigado a ressarcir o locatário caso ele tenha feito uma piscina. Por quê? Salvo se ele tenha dado o expresso consentimento do locador. Salvo ele tenha dado o expresso consentimento ao locatário para fazer essa piscina. Tá bom? E explicando melhor o direito de retenção, esse direito de retenção, ele permite, eu não sei se tem slide sobre direito de retenção específico, não. O direito de retenção, ele permite que, como eu disse, ele mantenha a posse do imóvel até ser reembolsado pelos investimentos feitos. Então, tanto benfeitorias úteis como necessárias às voluptuárias, nunca. E ele se caracteriza como um direito potestativo. Ou seja, ele é um meio para forçar o cumprimento dessa obrigação. E aí, isso funciona como uma autodefesa do locatário. Então, quando atende a critérios legais. Então, nas necessárias, sempre ele vai ter esse direito de retenção, nas úteis, de vez em quando. E aí, essa autodefesa, ela precisa ser dentro dos critérios legais. E, segundo o artigo 578, ele autoriza a retenção nas hipóteses mencionadas nesse artigo, tá bom? Então, depois abra o artigo, dê uma olhada, 578. E ele autoriza essa retenção nesses artigos mencionados no artigo. Já nos encaminhando mais ou menos para o final, acredito eu. Acho que sim, acho que é o último. Seção. Ah, não, acho que falta mais. Seção do contrato de locação e sublocação. Seção de contrato. A seção de contrato é aquela transferência de um contrato de locação para um cessionário. Esta só pode acontecer com a anuência do locador. O novo locatário, ele assume todos os direitos e obrigações do locador original. Para o que serve a seção? Vamos supor que eu quero sair daquele imóvel antes, não quero pagar aquela multa proporcional. Eu encontro alguém que queira alocar aquele imóvel e falo, então, eu tenho esse contrato aqui, você quer ele? Você cede esse contrato e o cessionário aceita aquele contrato e continua aquele contrato. Então, não houve questões prejudiciais ao locador porque ele tem alguma pessoa no lugar cumprindo aquele contrato, ele foi cedido. Só que, como eu disse, o locador ele precisa anuir essa cessão. E aí, o novo locatário ele assume todos esses direitos e todas essas obrigações do locador original, ok? Já na sublocação, que é quando você é o locatário e loca e vira locador na posição de locatário e loca para outra pessoa. É diferente da sessão, porque o contrato principal ele continua válido. Então, o contrato entre eu e o locador ele continua válido. Mas eu que sou locatário, eu alugo o imóvel para um terceiro. Ou alugo, por exemplo, um quarto, pode ser também. Eu tenho um apartamento para. Eu moro no apartamento para 3 pessoas, por exemplo. E eu uso só um quarto. Eu decido locar os outros 2 quartos que eu tenho. Eu estou sublocando aquele imóvel. Eu não estou cedendo, porque o contrato ele continua sendo meu principal. O locatário ele torna-se sublocador. Então, ele responde o contrato diante ao sublocatário. Então, eu sendo a sublocadora,
eu respondo no contrato diante do sublocatário. Então, eu tenho que controlar o sublocatário, porque eu vou responder perante ao locador tudo que o sublocatário fizer. Por quê? Porque eu estou sublocando o imóvel. E aí, se vocês lembram da regra que eu mencionei ali em cima? A regra que eu mencionei foi: a sublocação, ela é permitida por lei, salvo disposição em contrato no contrato. Um contrário no contrato. Então, essa figura ela precisa de consentimento prévio e escrito do locador para cessão, sublocação e empréstimo. Então, eu preciso da anuência do locador? Preciso, mas essa locação ela precisa não ser também proibida. Então, salvo disposição em contrário, eu posso. E aí, quando eu pergunto, eu preciso necessariamente notificar o locador que eu estou sublocando o imóvel dele. E com essa anuência, eu posso sublocar. E aí, no artigo 21 da Lei do Inquilinato, ele diz que esse valor da sublocação é limitado. O que quer dizer? Que ele não pode ser um valor abusivo. Então, vamos supor, eu pago 2.000 no apartamento. E eu vou alugar os 2 quartos que eu tenho sobrando no apartamento, que tem 3 quartos. Eu alugo cada quarto por 1.500. Qual que é o sentido? Eu pago total de aluguel R$ 2.000. E eu vou alugar cada quarto por 1.500. Não tem sentido nenhum, porque ele é abusivo. O valor da sublocação não pode ser maior que o valor da própria locação, certo? Porque não faria sentido eu cobrar cada quarto, sendo que nem é um apartamento inteiro, 1.500 cada um. Então, seria um valor abusivo? Seria. Então, isso é importante. Agora, a extinção do contrato. Então, tem várias formas de extinção do contrato. Este contrato, ele pode se rescindir por formas naturais, antecipada e por rescisão motivada. No término do prazo contratual, ela é uma resilição, extinção natural. Já na antecipada, a resilição ela pode ser por um acordo ou por uma iniciativa unilateral. Na rescisão motivada, pode ter ocorrido uma infração contratual durante aquele contrato. Na lei do inquilinato, existem regras específicas. No contrato por escrito superiores a 30 meses, isso também é importante, o contrato encerra automaticamente no fim do prazo. Então, nesse fim do prazo, no prazo de 30 meses, o contrato ele se encerra automaticamente. Se o locatário permanece por 30 dias a mais sem oposição, ele prorroga-se por tempo indeterminado. Então, esse contrato, quando se encerra automaticamente o prazo, ele vira, depois de 30 dias, um contrato de tempo indeterminado. E aí, em contratos verbais ou com prazos inferiores a 30 meses, a prorrogação é automática. Essa prorrogação automática, o locador ele só pode reaver o imóvel em casos específicos do artigo 47 da Lei de Inquilinato. Quais são esses casos específicos que ele pode reaver esse imóvel? Inadimplência ou outra infração contratual, extinção do vínculo empregatício quando a moradia era condição do trabalho, uso próprio do locador ou de seus dependentes, demolição ou reforma que amplie a área construída em pelo menos 20% ou 50% em hotéis e pensões, e locação ininterrupta por mais de 5 anos. Então, essa causa é importante. Caso a locação não seja contínua há mais de 5 anos, ele pode reaver o imóvel nesse caso. Então, todos esses 5 casos que eu citei aqui são casos que ininterruptamente ele pode reaver aquele imóvel, artigo 47 da Lei de Inquilinato. E essa extinção antecipada e resilição do contrato. Essa extinção antecipada e resilição do contrato, a gente tem
pode ocorrer por acordo entre as partes, então uma resilição bilateral, tá bom, a gente está de acordo que a gente quer encerrar aquele contrato. Já por uma decisão unilateral das partes, existem as penalidades aplicáveis. A locação por prazo indeterminado, ela pode ser encerrada mediante aviso prévio de 30 dias. Então, como a gente disse, é necessário um aviso prévio do locatário. Mas, se o locatário sair sem aviso, ele paga um mês de aluguel. Como ele precisa obrigatoriamente notificar nesses 30 dias, caso ele sair antes, ele vai ter que pagar aquele mês. Sem via de dúvidas, ele precisa pagar. Resilição antecipada do contrato com prazo determinado. Como a gente diz, incide na multa proporcional ao tempo restante. A exceção é a mudança da cidade por transferência de trabalho, desde comprovado. Isso aqui a gente já tinha visto no outro momento. Agora sim, uma coisa que a gente não viu ainda é efeitos da morte e mudança do estado civil. A morte do locador ou do locatário, ela não extingue aquele contrato. Está no artigo 577 do Código Civil e nos artigos 10 e 11 da Lei do Inquilinato. Os direitos e obrigações, eles são transferidos aos sucessores. Então, isso é importante. Já na separação, divórcio ou dissolução da união estável, o contrato ele permanece com o cônjuge que ficar com o imóvel. Então, existe um divórcio, uma dissolução, caso, muito tempo atrás, né, separação judicial, que é um instituto que não existe mais no direito civil, o contrato ele permanece com o cônjuge que ficar com o imóvel. Então, ele precisa ser respeitado por aquele cônjuge que continuar essa locação. E aí, o locador ele deve ser notificado da mudança. Então, ele deve ser notificado que, por exemplo, a mulher fica com o apartamento. O locador ele precisa ser notificado, olha, a gente não tá mais junto, então a obrigação vai ser só da mulher. O marido, o ex-marido, no caso, não vai ser mais, não vai ser mais solidário na responsabilidade junto com a esposa. Entendeu? Então, é basicamente isso. O fiador, ele pode se exonerar, mas responde 120 dias após a notificação. Então, vamos supor que tem um contrato de locação, mas que o fiador ele participa desse contrato de locação. Caso ele queira sair desse contrato de locação, ele pode, mas ele continua respondendo por esse contrato nos 120 dias subsequentes. Então, vamos supor que depois, nesses 120 dias, a pessoa não faz o pagamento. O fiador ele é responsável? É. Mesmo que ele tenha se exonerado, ele ainda responde 120 dias sobre. Uma revisãozinha, né? Se o imóvel ele for vendido, o contrato ele é mantido pelo novo proprietário, então a gente já falou sobre isso. Mas se extinto, se o dono ele não quiser continuar com a locação, ele precisa pagar essa indenização para o locatário. E o locador ele tem direito de preferência na compra, deve ser notificado em 30 dias para decidir. Se ele não for notificado, o contrato ele continua válido e continua podendo exercer o direito de preferência. E, por último, vamos ver a resolução do contrato por descumprimento. Então, o contrato ele pode ser incidido pelo locador se o locatário descumprir as cláusulas contratuais, não pagar aluguel e encargos, precisar desocupar o imóvel para reformas urgentes determinadas pelo poder público. Então, essas são as três formas em que existe a resolução por descumprimento. E aí, no artigo 9 da Lei do Inquilinato, ele prevê todas as hipóteses que eu acabei de enumerar aqui. Se a locação ela for feita com usufrutuário ou fiduciário, ele pode ser reincidido no proprietário. Então, todas essas resoluções que eu acabei de mencionar, a gente viu quatro hipóteses, certo? Então, vamos só revisar. A gente viu que ela pode ser natural, ela pode ser antecipada ou ela pode ser por rescisão motivada.
certo? Então, todas essas causas são causas de extinção de um contrato de locação. E é importante que vocês prestem atenção em todas as regras específicas da lei do inquilinato, certo? Então, acho que basicamente é isso. Nossa, deu 10 e 5 certinho. Basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Para de compartilhar aqui. E muito obrigada pela atenção de todos. Vamos nos encontrar. Acredito que na semana que vem eu não dê monitoria, mas na próxima com certeza sim. Então, muito obrigada, gente, e tchau, tchau. Bom final de semana para vocês e boa semana para todos.